Isso não é um desabafo, isso é uma preocupação que eu tenho tido nos últimos tempos, refletido sobre isso, para ensinar para os meus filhos valores melhores, para um futuro, de repente, essa conduta meio geral que possa melhorar. Carol, você está falando do quê? Estou falando de desmarcações de agenda. Você está falando porque o teu paciente não compareceu? Sim. Você está falando porque a pessoa teve um problema e não compareceu? Não, em absoluto. Todo mundo tem problema. Eu sou totalmente passível de compreensão e qualquer profissional autônomo de quando a pessoa tem uma intercorrência, tem um problema, um imprevisto e não pode comparecer em um compromisso. Está tudo bem, acontece comigo também. O que eu estou me referindo muitas vezes é o descaso com o agendamento, com o não avisar quando não vai, ou com o confirmar e nunca aparecer e nunca mais responder, ou com o agendar e não responder a confirmação e não responder que não vai também. Isso é uma coisa que tem acontecido e é desagradável. Mas por que é desagradável? Porque teve pessoas que precisavam de um horário antes que não estava disponível, porque tinha alguém ali. Alguém que de repente não deu muita importância para aquilo e acabou desmarcando sem dar muitas explicações. Ou desmarcou num horário em que nós não conseguíamos mais remanejar ninguém. Isso é desagradável, é saber que tem gente precisando e não foi atendida. E isso me traz uma reflexão do quanto a população em geral se preocupa com um todo, se preocupa com os outros. A gente vê muitas mobilizações em grandes tragédias e isso é maravilhoso e é lindo. Mas a gente tem que entender que a gente também precisa entender que em pequenas atitudes também tem pessoas precisando e que a gente de repente está tirando a oportunidade de alguém. Isso é a parte mais desagradável para mim. E não o fato que eu fiquei ali sem fazer nada, porque eu não fiquei sem fazer nada. Eu tinha uma lista grande de tarefas, eu assisti uma aula, eu montei uma aula, eu fiz um serviço burocrático e tá tudo bem. Mas é esse o meu recado de hoje.